Uma notícia que saiu publicado na Folha de São Paulo em 99, né? Em questão que dividiu as igrejas durante muitos séculos, né? Numa reunião que eles fizeram, já estão estudando esses assuntos, né? Já há muito tempo. Aqueles pontos divergentes entre a Igreja Católica e os protestantes, né, entraram num acordo. Então, o que diz a notícia? Resumidamente, aqui fala que os protestantes acreditam nisso e os católicos acreditam nisso. Então, vamos ver. Protestantes só aceitam 2 sacramentos, batismo e Eucaristia ou Santa Ceia. Cultua apenas a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não aceitam o celibato clerical como obrigatório. As igrejas são independentes entre si. Possuem igrejas que ordenam, inclusive mulheres, né? Admitem o divórcio e os métodos anticoncepcionais não naturais. E toleram até o aborto em determinada circunstância. Isso os protestantes católicos. A notícia diz que aqui estão os dogmas dos sacramentos que eles acreditam. São 7 sacramentos. Batismo, inclusive o batismo de nenenzinho, né? Aliás, é o batismo que eles fazem, né? O batismo de criança. Crisma ou confirmação, Eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Além cultuam os santos e a Virgem Maria. Com relação ao sacerdote, exigem obrigatório celibato clerical. Submetem-se à autoridade do Papa, a quem consideram infalível. Ordenam somente homens no sacerdócio, rejeitam o divórcio e os métodos anticoncepcionais não naturais e proíbem o aborto. Muito bem. Mas a questão principal não são esses pontos. A questão que mais dividiu e que sempre foi o que causou a diferença entre católicos e protestantes diz respeito à salvação. Então, vamos ler alguns trechos, né, que eu separei aqui, que falam dessa divisão entre católicos e protestantes que aconteceu principalmente no século XVI, quando o Martinho Lutero, que era um monge, ele se rebelou contra o Papa Leão X, porque o Leão X queria reformar a Igreja do Vaticano, né, a Basílica de São Pedro, e ele bolou um jeito para conseguir dinheiro. Ele começou a vender perdão. Então os ricos pagavam por perdões, inclusive com permissão antecipada até para pecar. Era só ter dinheiro e o Papa Leão X vendia perdão. E vendia com diploma. Os ricos colocavam em casa que eles estavam perdoados dos pecados e davam alta soma em dinheiro para o Vaticano, para esse Papa Leão X. E o Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, ele se rebelou contra isso e pregou na Alemanha, que eram 5 teses, né, como protesto. Então, naquela época está dizendo que católicos defendiam que para atingir a salvação os fiéis deveriam praticar boas obras, ou melhor, entregar-se às ações solidárias e respeitar o sem número de ritos, orações repetitivas, donativos, peregrinações, jejum, adoração de relíquias, etc. A salvação dependeria do mérito de cada católico. Quem fizesse mais obras de caridade somaria mais pontos no céu. E a notícia, a matéria continua dizendo, tal doutrina acabou gerando uma série de abusos, como a venda de indulgências, né, venda de perdão. Em troca de recursos para a reconstrução da Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa Leão X oferecia a remissão total ou parcial das penas que o doador do dinheiro iria sofrer na terra ou no purgatório, por ter cometido pecados. Daqueles escritos brotavam a nova doutrina, a de que a salvação ou a justificação deriva da graça divina e não das obras humanas
Para o monge alemão, Deus se revelava muitíssimo generoso e salvava os fiéis gratuitamente e por amor, sem exigir nenhuma contrapartida. O monge Lutero costumava contar que formulou a doutrina com base na carta de São Paulo aos Romanos, na frase do texto bíblico que chamava especificamente o justo viverá pela fé. Em janeiro de 1521, o Leão X excomungou Lutero. Eles trocaram violentas acusações por não acreditar nas boas ações. Luteranos, em respostas, duvidavam da graça de Deus porque impunham condições humanas para a salvação. Então, como acordo, ambas as partes passam a protestar que a salvação decorre da graça de Deus e não das boas obras. Que católicos e protestantes agora vão professar somente isso, mas os protestantes nunca professaram outra coisa. O que está acontecendo? A Igreja Católica Apostólica Romana está admitindo então que errou. Segundo, só se chega à salvação pela fé. Terceiro, embora não leve à salvação, as boas obras são consequência natural da fé. Em outras palavras, o verdadeiro cristão faz boas obras não para se salvar, mas como um testemunho de fé. Foi tudo que a Igreja Protestante sempre pregou até hoje, e agora a Igreja Católica vai assumir que estava errada e vai passar a pregar nas suas igrejas isso agora. Porém, essa notícia que parece muito boa, na verdade está encerrando ainda alguns problemas muito graves, Por exemplo, a salvação decorre da graça, muito bem, da graça de Deus e não das obras. Este ponto é preocupante porque eu quero ver como a Igreja Católica vai resolver a questão do purgatório, a missa de sétimo dia, a questão da missa por intercessão das almas. Eles não vão mais poder rezar missa em intenção da alma de ninguém. Eu quero te mostrar o seguinte, que quando Jesus mandou os apóstolos irem por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quando ele deu essa ordem logo após a sua ressurreição, Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, e a partir daí o evangelho começou a ser pregado. Naquele início não havia Igreja Católica Apostólica Romana, haviam pequenas comunidades. E esse foi o segredo do crescimento do evangelho, porque Jesus ele declarou o seguinte, lá em Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu presente no meio deles. Então a igreja cristã primitiva não era católica apostólica romana, era simplesmente uma igreja cristã. Não existia igreja católica, E assim foi durante praticamente 300 anos, ou mais um pouquinho ainda. Durante 300 anos, Não havia, nos primeiros 350 anos, não havia essa denominação de Igreja Católica Apostólica Romana. Havia tão somente Igreja Cristã. Somente a Igreja Cristã, pequenas comunidades cristãs, Bastavam 2 ou 3 pessoas para se terem uma comunidade. Todos aqueles que sucederam os apóstolos, que sucederam Pedro, Tiago, João, Mateus, todos esses que sucederam Paulo, enfim, inclusive o Tito e outros mais que continuaram a obra de pregação do Evangelho, eles nunca foram denominados católicos. Mas quando chegou ali no ano 304, muitos bispos começaram a se reunir e começaram a desviar do Evangelho, começaram a mudar o Evangelho. Agora, quero que você vá anotando essas datas, porque foram acontecendo nessas datas, como você vê o desvio que as pessoas pensam que a Igreja Católica estava lá desde o tempo de Jesus. Isso é mentira. A Igreja Católica Apostólica Romana vai surgir muitos séculos depois e é um desvio do cristianismo. Assim como muita gente pensa que a reforma de Lutero foi um desvio do cristianismo, não. A reforma de Lutero foi um desvio do catolicismo e voltando para o cristianismo. Foi a reforma
é que tanto Lutero estava certo que agora que nós estamos lendo que a Igreja Católica admite, portanto, que a salvação não é pelas obras, e sim pela fé. Vamos anotar essas datas para você acompanhar o desvio, como que surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. No ano 304 da Era Cristã, alguns bispos queriam ser chamados de Papa. Vários bispos começaram a falar, me chama de Papa. E havia muitos naquela época, como está acontecendo hoje, né? O que você vê hoje? Os homens de Deus não se contentam a ser chamados só de pastores, evangelistas, missionários, eles querem ser apóstolos, tem gente se auto-ungido apóstolos. Então, no ano 304 da Era Cristã, muitos evangelistas e pregadores, já desviando do cristianismo, começaram a pedir ao povo que os tratassem por Papa. E um queria ser mais importante que o outro, né? Um Papa mais querido que o outro. Havia muitos papas. No ano 310, começaram as rezas pelos mortos. Não existe oração pelos mortos na Bíblia Sagrada. Mas no ano 310 dessa era, estes papas inventaram as rezas pelos mortos. No ano 320 da nossa era, começaram a usar velas nas igrejas pela primeira vez. Então, no ano 320, o uso de velas, porque até o ano 320, nenhuma igreja cristã acendia vela. É lógico, para que uma igreja cristã vai acender velas se nós temos a luz do mundo, que é Jesus Cristo? No ano 325, um imperador romano chamado Constantino, ele se converteu e ele construiu no bairro nobre de Roma uma igreja chamada Igreja do Salvador. E ele começou ali realmente a prestigiar o cristianismo. Foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Mas ele, na verdade, ao construir a Igreja do Salvador em Roma, num bairro nobre chamado Vaticanos, ele despertou a cobiça daqueles bispos que queriam ser papa. Então eles começaram a construir palácios em volta da Igreja do Salvador, e foi assim que surgiu o Vaticano, com vários papas em volta da Igreja do Salvador. Continuando a leitura. No ano 381, esses papas, eles dão o nome de Igreja Católica. Foi o imperador romano chamado Teodósio que fez ali uma convocação, e no ano 381 da Era Cristã surgiu pela primeira vez a denominação de Igreja Católica. Mas você está vendo que é uma igreja diferente da Igreja Cristã, porque já está fazendo coisas que não combinam com o cristianismo, já está se desviando, né? Então a Igreja Católica só surgiu praticamente 400 anos depois. No ano de 394, a Igreja Católica elimina o culto cristão e institui a missa, um ritual próprio, não mais um culto do Espírito de Deus, não mais uma reunião. Eles instituem a missa. O batismo de nenenzinho começou no ano 416 da Era Cristã. A Igreja Católica institui o batismo de nenenzinhos, uma prática que não existe no Evangelho, não existe na Palavra de Deus, uma coisa que Jesus nunca mandou fazer. E por que que eles fizeram? Por que que eles inventaram o batismo de nenenzinho? Porque quando eles inventaram o batismo, inventaram também o limbo para obrigarem as pessoas a se tornarem católicas. Então nasceu o nenenzinho, o padre, o bispo, aquele monte de papa dizia: olha, tem que batizar o nenenzinho, porque se ele não for católico, ele é pagão. E se ele morrer pagão, vai para o limbo. E os pais ficavam apavorados: ah, meu filho, se morrer vai para o limbo. Até hoje os padres falam isso, né? Ah, eu não quero que meu filho morra e vá para o limbo. Como que é o limbo? Ah, o limbo é um lugar deserto, vazio, não tem nada. Não é o inferno, mas também não é o céu. A alma fica lá no limbo, fica perdida no limbo. Aí eles iam correndo e batizar os seus filhos, né? Os bebezinhos, coisa que nunca Jesus mandou. Aí a pessoa crescia falando: ah, eu sou católico. E nunca decidiu nada, nunca soube de nada. Inventaram o batismo de nenenzinho.
Será que tem procedimento essa palavra que se o nenenzinho morrer sem batizar na Igreja Católica, ele vai para o limbo? Isso é mentira. Um dia as crianças rodearam o Senhor Jesus e abraçavam o Senhor pelas pernas, pelos pés, sentavam no seu colo, e os apóstolos ficavam nervosos e diziam: essas crianças estão atrapalhando, criançada, sai daí, sai daí. Aí o Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais de vir até mim, porque dos tais é o reino dos céus. A criança, o nenenzinho que morre, pelo contrário, ela não vai para o limbo, não. Ela já está salva, porque ela já é do reino dos céus. Inventaram mentiras e mais mentiras para seduzirem o povo, para que o povo ficasse atemorizados. No ano 431, a Igreja Católica instituíram o culto a Maria. Então, antes disso, ninguém fez a oração a Maria, né? Não havia a oração Ave Maria. E quando o anjo saudou Maria, o anjo não disse Ave Maria, o anjo disse Salve Maria. Ave era uma saudação romana, Ave César. Então, inventaram a reza para Maria e começaram a cultuar Maria, porque eles já tinham se apropriado dos nenenzinhos, agora eles estavam querendo as mães das crianças, né? Os pais das crianças. E para fizesse algo simpático para as mulheres, então eles inventaram a adoração a Maria. Nós vamos ver que no ano 503, eles inventam o purgatório. Não existia o purgatório antes, né? Que interessante. Você acha que a Igreja Católica Apostólica Romana tem poder para inventar o purgatório? Inventar uma coisa que não existe? Mas começaram a dizer para o povo que existe. E qual era a intenção de criar esse purgatório? Arrecadação financeira. Missas em favor dos mortos. Até hoje tem gente que acredita nisso. No ano 787, começaram o culto com imagens. Até o ano 787 não tinha ídolos em igreja nenhuma. No ano 933, eles começaram a inventar santos, né? No ano 1184, começaram a Inquisição. Eles diziam que as pessoas tinham que se converter, tinham que virar católico de qualquer jeito. Este foi o período negro da Igreja Católica. Para você ter uma ideia, os padres, durante a Inquisição, eles tinham poder sobre a vida das pessoas. Se eles desconfiassem que alguém era da bruxaria ou da feitiçaria, eles matavam as pessoas. Eles faziam isso contra os judeus e contra os cristãos, que não aceitavam o Papa, não aceitavam a imagem, não aceitavam o batismo de criança. Eles inventaram a Inquisição justamente para matar as pessoas, para eliminar a oposição. Um padre, por exemplo, ele queria destruir uma mulher, ele simplesmente acusava de bruxaria e torturava a pessoa, torturava até a pessoa confessar. E você sabe que debaixo de tortura a pessoa confessa qualquer coisa. Eles faziam o seguinte teste: bastava uma mulher ter o nariz de águia, de tucano, uma verruga no rosto e ser velha e feia. Eles falavam: é bruxa. Vamos fazer o teste para ver se não é bruxa. E isso está nos livros de história, eu não estou inventando nada. Eles pegavam a velha feia, colocavam dentro de um saco e amarravam. Aí os padres iam até o rio com aquele saco e jogavam o saco dentro do rio para fazer o teste se era bruxa ou não. Se o saco afundasse, ela não era bruxa. Agora, se o saco flutuasse, então estava provado o poder de bruxaria que ela tinha, então tinha que morrer. Mas você percebeu que todo jeito a pessoa morria? Porque se o saco afundava, morria afogada. E todo jeito a pessoa morria. E isso não foi brincadeira, aconteceu de verdade. A Igreja Católica cometeu crimes bárbaros, né? Inclusive aqui no Brasil. Outro dia a gente vai falar sobre isso. Vamos continuar aqui na progressão do desvio da Igreja Católica do cristianismo. De 1190, começou a venda de perdão em troca de dinheiro.
Porque durante cerca de 400 anos a Igreja Católica ficou vendendo salvação para quem podia pagar. E segundo a Igreja Católica, nesses 4 séculos, só rico podia ir para o céu. Todos os pobres iam para o purgatório ou para o inferno. Todos os pobres não tinham direito à salvação, porque a salvação que a Igreja Católica oferecia só podia ser comprada pelo dinheiro. E os protestantes, os cristãos, nunca aceitaram isso. Por quê? Porque a nossa salvação não é comprada nem por ouro, nem por prata, nem por fio metal, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. A nossa salvação não é por causa do dinheiro, mas é por causa do sangue de Jesus. 1200, eles tiraram a ceia e passaram a fazer a hóstia. E proibiram inclusive o povo de participar do vinho. A pessoa participava só da hóstia. Totalmente fora, porque Jesus disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Depois ele pegou o cálice com vinho e disse: tomai e beber esse cálice, esse é o novo testamento no meu sangue que é dado por remissão de vós. Então não é possível participar do corpo de Cristo sem o vinho. Então a Igreja Católica passou a dar somente hóstia, né? Muito bem. A Igreja Católica Romana criou o dogma da Imaculada Conceição. Quer dizer, a Maria, ela continua virgem até hoje. Mesmo depois de ter tido 5 filhos homens e várias filhas mulheres, ela continua virgem até hoje. No ano de 1950, o Papa Pio XII, ele declarou por escrito, ele declarou que Maria subiu aos céus. Isso só foi inventado pela igreja no ano de 1950. Eles inventaram que a Maria subiu ao céu e que a Maria está lá intercedendo por nós, agora e na hora de nossa morte. Que a Maria tem que ser cultuada porque ela subiu, está lá intermediando, rogando por nós. Eles colocaram a Maria realmente como intermediária. Olha, para chegar a Jesus tem que ser pela Maria. Isso foi oficializado. O católico, para ser salvo, ele tem que passar pelo padre. Depois ele tem que passar pelo bispo. Depois ele tem que passar pelo cardeal. Depois ele tem que passar pelo papa. Depois ele tem que passar pelos santos. Por Pedro, por Tadeu, por Expedito, por Silvestre. Ele tem que passar por tantos santos. Aí depois que ele passa por tantos santos, ele chega lá na Maria. Ou melhor, acho que antes da Maria, ele tem que chegar para São Pedro e falar: São Pedro, abre a porta aí para mim. Você tá com a chave? Aí São Pedro fala: não, vai pro purgatório, desgraçado. Coitado do católico, gente, mas graças a Deus que para nós o caminho para a salvação é muito curto, é muito fácil, é muito perto. É só receber Jesus Cristo como o único Salvador. Quem crer em Jesus será salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu só estou entrando nesse assunto porque por causa da Folha de São Paulo que eu li e achei sensacional. Mais de 500 mil exemplares pregando a salvação. Agora, como é que fica esse monte de católico que foi para o purgatório, que foi pagando missa de 7º dia, que foi batizando o nenenzinho, que ficou no limbo? Como que fica esse monte de católico que foi para o inferno? Ficou acreditando em santo, etc e tal. Porque agora eles vão ter que esclarecer o restante das questões, né? Quer saber a data para você acompanhar aí? 19 de setembro de 1999. Maria não vai rogar por você coisa nenhuma. Pedro não vai abrir porta coisa nenhuma. Quem abre a porta é aquele que diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á e sairá e achará pastagens. A porta que se abre, a porta que salva tem nome, é Jesus Cristo, não é Pedro. Pedro não abre nada. Eu quero ler aqui na carta de Paulo, apóstolo Paulo, que escreveu para Timóteo, capítulo 2, no versículo 3 em diante. Porque isto é bom e agradável diante de Deus e nosso Salvador,
que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amado, essas palavras que nós estamos proferindo com a ajuda da Folha de São Paulo, louvado seja Deus. Durante muito tempo a Bíblia foi perseguida, os padres diziam que quem lia a Bíblia ficava louco. Aqui no Brasil queimaram pilhas e pilhas de Bíblia, mas essa palavra não pode ser destruída, porque não é a palavra do homem, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E Deus continua proclamando: eu quero que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Foi o único que se deu o preço de redenção, esquece os outros. Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem. Olha bem, não existe purgatório, amados. Existe essa verdade que você acabou de ouvir. A salvação não é pelas obras, não. A salvação é pela fé, pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e o 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sabe, ninguém vai ficar se gloriando. Eu sou salvo porque eu dei muita esmola. Eu sou salvo porque eu fiz muita caridade. Eu sou salvo porque dei muito dinheiro para a igreja. Tem que receber Jesus como o único Salvador.